Então, meninas, boa tarde para vocês. Como vocês estão? Estou feliz por essa tarde que o Senhor tem preparado para nós, para a gente tomar aqui um cafezinho juntas, conversar e falar daquilo que é mais importante, né? Dividir tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e para fortalecer umas às outras, né? Eu vou iniciar com uma oração. Paizinho amado, Paizinho querido, obrigada, Senhor, por mais esse dia, Jesus. Por mais essa tarde, Senhor, onde estamos aqui, Pai, reunidas, Pai querido, nessa mesa, Pai, para receber de Ti, Pai, instruções específicas para nossas vidas. Senhor, nós te convidamos, Pai, para estar aqui conosco. Espírito Santo, nosso amigo, o nosso auxiliador. Venha, Espírito Santo, sobre nós, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, dando-nos discernimento, que nós possamos entender e estar sensíveis à Tua voz, possamos ouvir as direções que o Senhor tem para nos dar essa tarde e que possamos adorá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, Pai, por tudo, Senhor. Traz essa mesa, Pai, as tuas filhas, Pai, aquelas que, Senhor, tem algo para especificamente nessa tarde, Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meninas, eu quero começar essa tarde falando para você, lendo um versículo aqui da palavra do Senhor com vocês. Eu quero ler com vocês Atos 2, e versículo 2 e capítulo 44, que fala assim: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre lá no princípio, né, quando a igreja se iniciou, depois que Jesus subiu ao céu e os discípulos começaram, né, os pequenos passos, né, andarem sozinhos, a se reunirem sozinhos. Então, a palavra, né, do Senhor fala que eles se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Meninas, eu quero dividir com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração. A Sara, ela até colocou lá no nosso grupo, né, sobre a experiência que ela teve convidando as amigas dela e também sobre o sonho que ela teve, né, com as bananeiras, os cachos de banana. E foi tão lindo, né, ela falando ali sobre, né, o que o Senhor falou com ela, e ela dividiu isso comigo, e foi tão interessante porque ontem de manhã, pela manhã, eu estava fazendo o meu treino, né, da manhã, e estava fazendo uma caminhada, e o Senhor falou comigo, muito, muito diretamente ao meu coração, né, que eu precisava falar com as minhas amigas, né, as mulheres que Ele colocou no meu caminho, para nós nos juntarmos, né, na sua casa. Junte suas amigas, junte as suas vizinhas, chame para um café e estejam juntas. Meninos, o Senhor ele está nos chamando nesses últimos dias para nós estarmos mais perto, mais juntas, né? Na simplicidade, no partir do pão, no tomar uma xícara de café, né? É estar juntas, oferecer aquilo que a gente tem. A palavra do Senhor fala aqui, né, que no versículo 45, eles vendiam propriedades e bens, investiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam com grande alegria e generosidade, louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos.
Eu quero falar para vocês essa tarde que é na nossa simplicidade, é com aquilo que a gente sabe fazer. Se você não sabe trazer uma palavra, se você não sabe falar ou tem vergonha, não tem problema. Chame as amigas, chame as de perto, convide uma vizinha, né, para tomar um café com você, cante um louvor, né, cante um corinho, cante um hino da harpa. Divida aquilo que você tem, toma um cafezinho, a tarde diferente, comece com poucos, porque eu acredito que o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas e Ele quer começar um trabalho no nosso meio, especificamente nas nossas casas, dentro dos nossos lares, e Ele quer nos usar para isso. E enquanto eu estava ali na esteira caminhando, o Senhor ministrando isso no meu coração e falando muito ao meu coração, e eu assim, eu fiquei, meu Deus, né? Eu falei, nossa Senhor, será que é isso mesmo? E aí a Sara me chama e me conta, né? Mas meninas, foi coisas assim de minutos. Tanto que quando eu terminei o meu treino, eu vim aqui na sala correndo e eu falei para o meu marido, eu falei, meu Deus, eu não estava doida. E contei para ele tudo que, né, tinha acontecido. E que o Senhor estava falando comigo e confirmou através da Sara. E eu falei assim, é o Senhor. Meninas, eu sinto isso muito forte no meu espírito, que o Senhor, Ele quer e Ele precisa, é, é, Ele precisa de nós. A seara, a palavra do Senhor fala que a seara, ela está pronta, mas tem poucos ceifeiros, né? E que a gente possa estar preparada, meninas, é com pouco. Aqui fala que os irmãos, lá onde a igreja começou, eles começaram com o que eles tinham. Eles começaram com o pouquinho que eles tinham e eles eram alegres, eles adoravam ao Senhor, né, com o que eles tinham. E eu quero, meninas, fazer esse convite a vocês, façam, porque eu acredito que aqui no nosso grupo, o nosso grupo ele é um grupo muito diferenciado, ele é um grupo muito, eu tenho orado, o Senhor tem me mostrado, o nosso grupo, ele é um grupo de mulheres diferente. Ele é um grupo de mulheres que tem muitas mulheres líderes no nosso grupo. E o Senhor, Ele quer começar a trabalhar dentro das nossas casas e Ele quer começar a nos usar assim, com os de perto. E depois dos de perto vai ser chegando mais e mais e mais e mais pessoas e nós vamos cada vez mais, né, alcançar mais almas, mais mulheres, mais lares, mais famílias para o Senhor. Eu, quando vim para o Brasil, falei, Deus, cheguei aqui, o Senhor me trouxe aqui, e agora? O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui? Eu estava ainda tentando processar na minha mente, tentando entender o que o Senhor queria, porque foi Ele que me trouxe para cá. E eu lembro que, assim, eu cheguei aqui no Brasil em maio, e praticamente no começo de junho, foi dia 28 de maio que eu cheguei no Brasil de 2021, e eu passei visitando muitos familiares, né, indo nas minhas tias e minhas primas, a família da minha mãe é uma família muito grande, e eu ia na casa delas e tomava um cafezinho e a gente conversava, e era muito bom, e ali a gente foi se conhecendo, foi se familiarizando cada vez mais, né? Porque eu fiquei muitos anos morando fora, foram 23, 24 anos direto morando fora. E quando foi dezembro, eu lembro que em dezembro nós fizemos uma festa de Natal, só que aí não tinha como chamar os maridos e os filhos, porque a família da minha mãe é muito grande. E eu falei, então vamos fazer só para as mulheres. E nós nos reunimos e foi uma reunião tão linda, tão gostosa, tão maravilhosa. E por causa de uma palavra, de uma frase que eu ouvi, uma das minhas primas falando, o Senhor usou aquilo para começar, né, o trabalho que Ele tinha que eu fizesse aqui no Brasil, né? Ela falou assim, uau, que feliz que eu tô de ver todas vocês aqui, né? Porque a gente só se encontra assim em velórios.
E eu falei, meu Deus do céu, não, a gente precisa se encontrar mais, então. E a partir dali, nós começamos a nos encontrar uma vez por mês, fazer as nossas reuniões, onde a gente senta, nós tomamos um café, a gente conta testemunhos, nós já fizemos algumas vezes, como chama? Propósitos, né, de quebras de maldição. Meninas, o Senhor fez tantas coisas e a gente se reúne, cada uma traz, né, algo para dividir, uma traz uma cuca de banana, né, ou não sei se todos vocês sabem o que é uma cuca de banana, mas um bolinho de chocolate, cada uma traz uma coisinha para a gente sentar e ali a gente divide, conversa. O Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas e já fazem 2 anos que a gente faz todo mês, uma vez por mês, nós nos reunimos. E eu quero encorajar vocês a fazerem isso, né? Porque isso é o começo da nossa igreja, né? Foi assim que começou a nossa igreja primitiva, né? Foi assim que o Senhor começou, foi dentro dos lares, né? Foi em poucas pessoas e eles dividiam o que eles tinham. Então não tenha vergonha, você não precisa ter uma mesa linda, maravilhosa. Não, faz com o que você tem. Como a Sara falou, né? Pode ser um pratinho de plástico, um copinho, e tá tudo bem. Se você tem só um café para oferecer, ofereça, mas ofereça com amor e faça. Meninas, nós precisamos fazer, nós precisamos nos juntar. Os nossos filhos, eles precisam ver isso dentro da nossa casa, as reuniões, né, que a gente faz. Então, eu quero encorajar vocês, façam nas suas casas, nem que seja só uma amiga. Começa assim, faça com uma amiga, depois vai para mais uma, depois vai para outra. Faça um dia na sua casa, faça um dia na casa da amiga, mas façam, meninas, façam. Batam uma foto, postem lá nos seus stories, me marquem lá e nós vamos glorificar o nome do Senhor juntas. E vocês vão ver, nós vamos ver que o Senhor vai fazer grandes coisas com isso. E isso é uma coisa que tem ardido muito no meu coração. E até quando, né, nós decidimos voltar, né, novamente para o Alasca em janeiro, que a gente, né, tomou essa decisão, eu pensei comigo, eu falei assim, Senhor, eu vou parar de fazer, eu tenho muita coisa para fazer, e aí tem reunião uma vez por ano, e eu também estava desanimada por algumas situações, e meninas, o Senhor trouxe uma mulher totalmente, mora longe daqui, ela veio aqui numa das nossas reuniões, o Senhor trouxe ela aqui para falar para mim assim, não pare, prossiga. E eu não parei, eu não vou parar, eu vou continuar até o último dia, até quando eu conseguir fazer, mas eu quero carregar vocês comigo, eu quero que vocês façam isso na casa de vocês. Se não tem amigas, chama a mãe, faz um café com a sua filha, sabe? Mas façam, meninas, não deixem de fazer, né? É assim, o começo ele é assim mesmo, ele é mais lento, mas ele é muito precioso e eu encorajo vocês a fazer. Amém? Eu quero chamar a Irailda, convidar a Irailda, ela vai trazer um louvor para nós, Irailda, e também vai trazer uma palavra que o Senhor tem colocado eu tenho certeza que o Senhor já colocou no coração dela e vai nos alimentar ao nosso espírito essa tarde. Paz do Senhor Jesus a todas. É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Confesso que estou um pouquinho nervosa, mas vou louvar aqui um louvor, vamos louvar juntas e em seguida trarei uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior no mar que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero
te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparando ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, meninas. Eu agradeço a Jane pelo convite. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, assim que ela me convidou, foi em 1 Samuel, se encontra em 1 Samuel, capítulo 30. Eu irei ler do versículo 1 ao 6 apenas. A minha Bíblia tradicional, João Almeida, tá? João Ferreira de Almeida. Tá, meninas? Então, eu irei ler a palavra. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 6. Eu irei ler. Diz assim: Ziclac é saqueada pelos amalequitas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim, tá ótimo. Tá bom. Então vou dar seguimento. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas tinham andado com ímpeto contra o sul de Ziclac, e a esta ferido e queimado,
tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmãs, a palavra do Senhor diz, que Davi, nesse contexto, ele estava ainda naquele período em que estava sendo perseguido por Saul. Ele já tinha sido ungido rei, já tinha derrubado gigantes, vencido batalhas, e ele estava naquele período de fugir mesmo de Saul, naquele período que a gente conhece que por inveja Saul estava o perseguindo constantemente. Então, diante dessas circunstâncias, ele teve uma estratégia que foi se refugiar, se esconder na terra onde os filisteus, que era inimigo do povo de Israel, como conhecemos, dominavam. Então, ele se juntou ali com os filisteus, a palavra diz, e viu o rei dos filisteus ali, o rei Aquis, ele achou graça em Davi. Então deu uma cidade no seu território para Davi junto com seus homens morarem. E assim a perseguição que Saul estava fazendo a ele cessou, porque como os filisteus eram um povo inimigo do povo de Israel, então foi essa a estratégia que ele teve. Ele se refugiou na terra dos filisteus. Então ele estava morando nessa cidade que eu li, Ziclague. Ele juntamente com seus 600 homens e suas famílias. E a palavra diz que um belo dia, Davi, com seus homens, ele saiu da cidade de Ziclague e foi até uma cidade chamada Áfeca, ali na terra dos filisteus, porque os filisteus eles estavam indo para uma guerra contra o povo de Israel. E Davi, nesse contexto, estava com o povo dos filisteus, porque ele estava se refugiando lá. Porém, os príncipes dos filisteus recusaram a ida de Davi, porque Davi, como a gente sabe, era israelita. Então eles disseram, não, Davi não vai com a gente, porque chegando lá ele pode se virar contra nós e se juntar com seu povo contra nós. Então, quando Davi ele saiu com seus homens da sua cidade onde ele estava morando em Ziclague para guerrear essa guerra, que ele não guerreou porque ele foi rejeitado por esse motivo que eu citei. Quando eles voltaram para a sua cidade e chegam lá, a Bíblia diz que a cidade estava queimada, as suas mulheres, seus filhos, as suas famílias tinham sido levadas por um povo chamados Amalequitas. Amalequitas, eles sempre foram inimigos desde o princípio do povo de Israel. Os Amalequitas eram um povo assassino e eram ladrões. Eles saíam saqueando tudo que eles encontravam. Então, eles encontraram aquela cidade desprotegida, porque Davi, com seus homens, tinha ido para outra guerra, que eles não lutaram, como eu já expliquei. E quando Davi chegou com seus homens, eles presenciaram uma cena caótica e muito triste. A cidade queimada. E cadê os filhos? Cadê a família? Tinham sido levados pelo inimigo. E eu vou colocar aqui os amalequitas como o inimigo da minha e da tua alma, porque é justamente esse papel que ele veio fazer. Ele veio matar, roubar e destruir. E ele faz isso quando a gente deixa desprotegido aquilo que o Senhor nos deu. E o que o Senhor me deu, ministrou no meu coração, é que enquanto Davi ele estava indo lutar com seus homens uma guerra,
que não era dele. Ele deixou toda a sua casa, tudo que ele tinha. Aqueles homens deixaram as suas famílias desprotegidas, porque tinham ido todos os guerreiros, ficaram só as mulheres vulneráveis, com as crianças. Então, elas foram alvo fácil quando os amalequitas chegaram, porque elas estavam desprotegidas. E o Senhor ministrou ao meu coração que é um período em que a gente precisa cuidar daquilo que Ele nos deu. A gente precisa zelar por aquilo que Ele nos deu, porque é um tempo onde o inimigo ele não deixa de ser quem ele é, ele veio fazer o que ele veio fazer. Né? A Bíblia diz que ele anda ao redor buscando quem possa tragar, e a Bíblia também nos orienta a sermos vigilantes em todo o tempo, porque os dias eles são maus. Os dias são maus. Né? Efésios 6 diz que há uma guerra travada no reino celestial, né, e que a gente precisa nos revestir das armaduras de Deus para poder combater essa guerra. Então, é um tempo que a gente precisa proteger aquilo que o Senhor te deu. O que é que o Senhor te deu? Deus te deu uma casa, Deus te deu filhos, Deus te deu família, Deus te deu uma coroa, Deus te deu dons. O que o Senhor te deu nessa tarde? Eu levanto essa questão e te peço, em nome de Jesus, proteja aquilo que o Senhor colocou na sua mão, porque aquilo que Deus ele te deu é responsabilidade sua cuidar, não é responsabilidade do outro, é responsabilidade sua cuidar e zelar por aquilo que o Senhor ele te concedeu. Davi se distraiu com guerras que não era para ele estar. Ele foi lutar guerras que ele nem lutou, na verdade. E ele se distraiu, saiu e deixou desprotegido aquilo que realmente importava. E quantas vezes as distrações não têm nos tirado do foco daquilo que realmente importa. Né? A gente vive num mundo de muitas distrações e excesso de redes sociais, excesso de preocupações até, excessos de correria, até pelos nossos sonhos de coisas lícitas, muitas vezes tem roubado o nosso tempo daquilo que realmente é importante para nós, que é a nossa comunhão com Deus, que é proteger e guardar aquilo que Ele nos deu. Jesus diz em Apocalipse, guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. O que é que você tem? O que Deus tem colocado na sua mão? O que o Senhor tem te dado? É um tempo que você precisa proteger aquilo que Deus te deu. Você como mulher posicionada, que é aqui, né, o tema, é o nome do grupo, você precisa se posicionar e dizer, isso aqui que Deus me deu, é isso aqui que eu vou zelar. É pelo meu filho, é pela minha casa, é pela minha família. Eu vou até ajudar outras pessoas em guerra, mas eu não vou deixar a minha casa desprotegida. Sabe? Davi, ele falhou com seus homens, por isso, porque ele foi lutar uma guerra que nem lutou e deixou a sua casa desprotegida. Quantas vezes a gente não está distraído, irmãs? É impressionante, com coisas que a gente nem imagina que são distrações, mas você sabia que você está excessivamente preocupada com algo, aquilo tem te roubado a atenção, às vezes as lutas mesmo, as circunstâncias do dia a dia te distraem, às vezes de você ter um tempo com Deus, ter um tempo de comunhão com a tua casa, excesso de sonhos, você pode sonhar, mas às vezes a gente está correndo tanto atrás de coisas que perecem, né? Que são boas, sim, você pode sonhar, você deve sonhar, mas cuidado com os excessos, sabe? Tudo que é demais, tudo que rouba demais o nosso tempo, os extremos, é preciso a gente analisar. É preciso a gente ter cuidado. O que está tomando demais o teu tempo? Ah, é lícito. Ok, é lícito, mas ele não pode te roubar do propósito, ele não pode te roubar daquilo que o Senhor colocou na tua vida, sabe? Não pode roubar o teu tempo com a tua casa, o teu tempo com Deus, a tua comunhão com Deus. Louvado seja Deus. E a palavra diz que por eles estarem ausentes, os inimigos entraram, a família estava sendo um alvo fácil. O que hoje na tua vida pode ser um alvo fácil? É aquilo que você não está presente, sabe? A tua casa, às vezes, a tua comunhão com Deus pode estar sendo um alvo fácil, sabe?
Tuas forças têm se esvaído, talvez porque você não tem buscado num Deus que te fortalece. Pode ser um alvo fácil na tua vida. Então é tempo de a gente levantar muros, proteger aquilo que o Senhor nos deu, porque como mulheres posicionadas é preciso a gente se revestir das armaduras de Deus, como a palavra diz, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, porque não se engane, ainda que você não lute, há uma guerra nas regiões celestiais. A palavra diz, há uma luta travada. E a gente precisa se revestir, porque sem o Senhor ninguém vence, sem o Senhor a gente é um alvo fácil, como o salmista Davi mesmo falou. Ora, Israel, se não fosse o Senhor ao nosso lado, certamente os inimigos teriam nos engolido vivos quando vieram contra nós. E é verdade, ai de nós se não for o Senhor, ai de nós se a gente não se revestir dele, porque os dias são maus, o mundo jaz o maligno, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Precisa se revestir, precisa estar perto do Senhor. E a palavra diz que quando Davi chega com seus homens, eles veem ali aquele cenário caótico, aquele cenário triste. Cadê a família? Cadê os filhos? Tudo tinha sido levado. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles entram num desespero. Imagina 600 homens ali com Davi. Tudo tinha sido levado, seus bens mais preciosos, suas famílias, seus filhos. Eles estavam agora numa situação, homens fortes, homens guerreiros, mas a Bíblia diz no versículo 6 que, no versículo 4, na verdade, que ao verem aquela situação, eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Eles olharam para aquela situação, o desespero tomou conta dele, assim como teria tomado conta de qualquer uma de nós naquela situação. E eles levantaram a voz, ergueram a voz e choraram muitíssimo. Imagine 600 homens chorando alto, desespero. As regiões ali próximas ouviram o desespero daqueles homens, chegando ali, encontrando as suas casas queimadas, os seus filhos, suas filhas não estavam ali, suas mulheres tinham sido levadas. É isso que o inimigo ele faz conosco. Sabe, ele quer nos roubar aquilo que o Senhor nos deu. Quem sabe nessa tarde ele não tem roubado a tua comunhão com Deus, não tem roubado a tua esperança, não tem roubado a sua fé, não sei. Deus sabe. E você, como aqueles homens, tem estado assim, chorosa, né? Triste, amargurada, porque não era uma situação fácil. Eles estavam naquela situação e eles começaram a chorar, porque é isso que o inimigo ele quer fazer conosco. Ele quer nos entristecer, nos abater. Porque quando a gente está abatida, a gente é algo fácil. Quando a gente está desanimado, a gente é algo fácil. A gente, quando está desanimado, não tem vontade de nada, não tem vontade de fazer nada. Na verdade, de ler a palavra, nem mesmo de arrumar uma casa. Mas que a gente venha focar os olhos no Senhor nessa tarde. Porque a Bíblia diz que enquanto eles estavam ali amargurados, no versículo 6, Davi muito se angustiou. Por quê? Além de estar toda aquela situação, aqueles homens, eles começaram a cogitar em apedrejar Davi, imagina. Eram amigos de Davi, estavam com ele já ali guerreando há um tempo, se escondendo de Saul há um tempo, mas eles estavam tão amargurados, com tanta dor nos seus corações, pela situação, pelas circunstâncias, que agora eles estavam agindo de uma maneira completamente diferente, eles estavam agindo contra Davi, eles cogitavam em apedrejar Davi. E é assim, quando nós estamos amarguradas, tristes, muitas vezes a gente tem atitudes que não condiz como quando a gente está bem, né? Tem atitudes que não glorificam a Deus, né? Quando a gente está amargurada, triste, confusa, porque até mesmo isso é a confusão. Se a gente começar a ler a palavra do Senhor no Antigo Testamento, né? É uma arma de guerra. O próprio Deus, ele usava isso, né? Quando muitas vezes ele queria dar vitória ao povo de Israel em algumas circunstâncias, ele confundia os inimigos.
mandava anjo confundir os inimigos. De repente, os inimigos estavam lutando um contra o outro. E o inimigo também usa essa estratégia. Ele tenta nos amargurar, nos entristecer, como aqueles homens estavam, e eles já começaram a ficar fora de si. Eles não eram amigos de Davi, mas nessa hora, nesse momento, eles estavam fazendo o quê? Não, vamos apedrejar Davi. Eles estavam confusos. E é assim que o inimigo ele quer nos ver, confusos, porque confuso a gente não toma decisão boa. As decisões, quando a gente está no calor das emoções, quando a gente está triste, amargurado, na verdade, a gente nem tem que tomar decisão, né? Porque elas geralmente não são boas decisões, não é verdade? Quando a gente não está bem, sabe aqueles dias que você não está bem, quem nunca, né? E descontou, sei lá, no filho, foi mais agressiva não falar com o marido. Então eu vejo eles exatamente assim. Eles não estavam bem. E, de fato, a situação não era favorável, não era para estar bem mesmo. Mas houve um diferencial ali. A Bíblia diz, né, que enquanto eles estavam chorando, enquanto eles estavam ali amargurados, houve algo que mudou toda a história. Davi, no versículo 6, a Bíblia diz que Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Veja que eles estavam chorando, clamando, chorando, desesperados ali. E Davi também, porque ele tinha perdido as suas mulheres também. Mas Davi fez algo que mudou toda a história daquele povo. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele lembrou-se de Deus. Ele lembrou que podia parecer que estava perdido, mas não estava tudo perdido, porque a esperança em Deus, e Deus poderia mudar aquela situação drasticamente. Louvado seja Deus. É preciso muitas vezes a gente sair do tempo de lamento, do tempo de choro e se reanimar no Senhor. Muitas vezes a gente vive só um tempo em nossa vida, o Senhor ministrou isso no meu coração. Um tempo só de lamento. Sabe quando você passa muito tempo lamentando por algo? Ou um tempo de muita murmuração, só murmura porque algo deu errado, algo não saiu como você queria. Ou talvez, sei lá, só de choro pelas circunstâncias da vida que não tão fáceis para você, quem sabe. Mas eu quero te dizer algo ainda. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Então, tem que ver se os tempos da nossa vida não têm durado muito tempo. Você tem sim o choro de lamento. No tempo de lamento, pode lamentar. No tempo de choro, chore mesmo. O choro faz bem para a nossa alma, alivia a nossa alma. Mas há um tempo para todas as coisas. Renamassu irei. Sabe, muitas vezes a gente passa um tempo e vira outra estação e a gente está da mesma maneira. O discurso não muda, o choro é o mesmo, o lamento é o mesmo. Mas é tempo de mudar. O ciclo precisa mudar. A Bíblia diz, Jesus diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Tem o tempo de choro, tem o tempo de lamento, mas também tem o tempo que você vai sorrir. Não é normal você viver um tempo, sei lá, durante um ano da tua vida, a mesma situação. Não é normal, irmãs. Renemassu irebai. Se você tem vivido um tempo de choro constante, um tempo de luta constante, ou seja, um tempo de lamento constante, comece a orar ao Senhor e dizer, Senhor, será que também não há um tempo de sorrir para mim? Porque há um tempo. Você vai viver lutas e até que Jesus volte, a gente vai passar por circunstâncias. É normal. Elas nos aperfeiçoam para estarmos prontos para morar na glória com o Senhor. Né? Em Daniel também fala, quando o anjo vai dar ali as profecias do que iriam acontecer, ele diz, os escolhidos serão provados. Você vai ser provado, eu vou ser provada. Em tempos na minha vida vai vir um deserto sim. Vai vir uma luta sim, mas também vai vir um tempo de bonança sim. Vai vir também um tempo de riso sim, porque eu não aguento se eu só chorar.
Eu não aguento se eu só lamentar. Deus é sábio. Há um tempo para todas as coisas. Que tempo você está vivendo na sua vida? Talvez você esteja vivendo um tempo de lamento, mas esse tempo tem que ter um ciclo. Ele tem que ter um fim, na verdade. Ele precisa ter um tempo de começo e um tempo de fim. Porque Deus, o choro dura uma noite, a Bíblia diz, mas a alegria virá também ao amanhecer. Ou seja, a noite pode durar, sei lá, uma semana. Mas também vai chegar, o sol vai raiar para você. Vai ter uma esperança, e a esperança está no Senhor. Talvez se Davi não tivesse se posicionado ali, aqueles homens iam ali cair numa depressão, né? Só choro, só lamento. E agora minha família foi levada, o inimigo roubou. Mas Davi lembrou-se de Deus. É preciso, irmãs, que eu sei que é difícil. Nós estamos todas no mesmo barco, não se engane. Cada uma tem suas lutas. Mas, no meio delas, é preciso, como Davi, a gente lembrar. Ei, eu não estou só. Espera aí. Eu não vivo errante num caminho como se eu não tivesse alguém por mim. Não. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Senhor que se importa comigo, que dirige a minha vida. Então, eu posso recorrer a Ele. Porque a palavra diz, né? Pedi, dá-se-vos-á. Eu posso recorrer ao Senhor, eu posso clamar ao Senhor, eu posso buscar refúgio no Senhor, porque Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Então, se eu posso, é lá que eu vou. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, o cenário da tua casa hoje. Não sei, mas Deus sabe. Mas, independente de como esteja, se não está favorável hoje, você pode se reanimar no Senhor teu Deus. Foi isso que Davi fez. Ele se reanimou no Deus dele, no nosso Deus. E aí a situação mudou. Porque a Bíblia diz nos próximos versículos que, no versículo 8, que Davi consultou ao Senhor. Davi disse assim, Senhor, perseguirei eu o bando? Eu vou alcançá-los? E Deus deu uma resposta para Davi. Deus disse assim a Davi, vai, persegue, de fato vocês o alcançará e tudo libertarás. Veja, Davi foi buscar em Deus, teve resposta e Deus disse, vai Davi, levanta, vai, que você vai conseguir trazer tudo que foi levado, ou seja, cada animal, cada item que foi levado, que foi roubado seu, você vai trazer de volta. Pode ir, pode perseguir, porque eu já decretei vitória. Você vai conseguir. E diante daquela palavra, Davi se levantou com seus homens e foram atrás do bando. Veja que Davi, ele tomou uma posição. Davi se levantou. Deus disse, vai que vocês vão conseguir recuperar tudo de volta. Mas Deus não trouxe de mão beijada, falando assim, né? Usando essa expressão, tudo que eles tinham ali sido levado. Não, Deus disse, deu uma palavra, vocês vão conseguir tudo de volta, mas é preciso que você vá atrás, porque foi você que deu brecha para roubar. Vocês estão me entendendo? Então, Deus, ele não vai fazer tudo por nós, irmãs. Tem coisas que é você e eu que vai fazer, não adianta ficar esperando Deus fazer, porque se você for, Deus, ele é contigo. Mas tem coisas que não espere descer do céu um anjo. Não. Vá, simplesmente obedeça a Deus na direção do Senhor. Tem coisas que é Deus que vai fazer, mas tem coisas que Deus vai permitir que você vá atrás para fazer. E foi isso que Deus falou para eles. Tudo vocês vão trazer de volta, mas é preciso que vocês vão atrás daquilo que vocês perderam. Então, nessa tarde, eu não sei o que é que você perdeu. Não foi literalmente como Davi, os filhos, né, a família, algo físico, mas talvez, quem sabe, você não perdeu a tua esperança. Talvez você perdeu o teu amor pelo Senhor, a tua fé está abalada. Eu não sei, mas eu sei que se é teu, por que você vai deixar na mão do inimigo? Eu sei
que se Deus te deu, porque você vai deixar de mão beijada o inimigo usufruir daquilo que é teu, daquilo que o Senhor te deu. Levanta nessa tarde. Levanta. Vai atrás daquilo que o Senhor te deu. Recupera a tua comunhão com Deus. Recupera talvez a tua fé. Diga, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Como aquele homem falou, né? Quando estava ali levando seu filho para ser liberto. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor, a te amar como eu já te amei, a voltar ao primeiro amor, a ter esperança, porque quem sabe você não está aí prostrada, mas não vê mais esperança, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Nele há esperança. Nele há esperança de dias melhores. Nele há esperança das circunstâncias mudarem. Louvado seja Deus, porque Ele é capaz de fazer isso. Mas você, nessa tarde, levante-se, Renemasui. Levante, mulher. Não deixe o inimigo levar aquilo que Deus te deu. Guarde, proteja, cuide, Renamasui, daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Quem sabe você tinha prazer em fazer algo para o Senhor, em usar os teus dons, como até mesmo Jane falou aqui. Em usar os teus dons para Deus. Quem sabe você louvava, não sei, servia de alguma maneira e hoje você já não sente mais desejo. O inimigo roubou por circunstâncias, não sei. Mas nessa tarde o Senhor te pede, eu coloquei na sua mão, a responsabilidade para você guardar é sua. Se você perdeu, vá atrás e recupere, porque o Senhor é contigo. Então, independente de como esteja a situação, ela vai ser favorável outra vez, porque Deus está com você, entende? E a palavra do Senhor diz que Davi se levanta e vai. Eu vou resumir por conta da hora. Mas Davi se levanta e vai. E quando Davi chega, no versículo 16, a Bíblia diz que Davi vê o quê? Vê os inimigos bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara das terras dos filisteus e da terra de Judá. Ou seja, há uma trajetória, né, até Davi chegar lá. E quando Davi chega, que vê o bando dos amalequitas, eles estavam fazendo o quê? A Bíblia diz que eles estavam bebendo e fazendo festa, desfrutando, se deleitando, se alegrando naquilo que era de Davi e seus homens, naquilo que eles tinham roubado. Renamasui. Aí eu te digo, você vai deixar o inimigo fazer festa naquilo que é teu, se deleitar naquilo que o Senhor te deu? Não é possível, no nome de Jesus. Se você perdeu algo hoje, se você perdeu alguma coisa que Deus te deu, eu te peço no nome de Jesus, não fique parada diante disso, porque aquilo que Deus me deu é meu. Satanás nenhum vai roubar aquilo que Deus me deu. É com luta mesmo, é com perseguição mesmo, mas eu vou atrás, porque Deus me deu é meu, não é dele. Quem sabe tua fé tem sido roubada, você não crê mais em nada. Diante das circunstâncias, Deus está te dizendo, busca de novo a tua comunhão, a tua alegria no Senhor, de pertencer ao Senhor. Busca de novo. Porque Jesus disse, olha, Ramassuidei, guarda o que vocês têm, para que ninguém roube a sua coroa. É possível roubar, se tiver desprotegido, mas também é possível recuperar. Você perdeu? No nome de Jesus, você vai recuperar. Eu creio, Renamassui, que você vai recuperar. Quem sabe você não tem mais contentamento em servir a Deus. Você está levando uma vida talvez religiosa. Vai por ir para a igreja, louva por louvar, lê por ler a Bíblia. Não sei. Mas nessa tarde o Senhor quer trazer de novo contentamento para o teu coração, alegria de novo pertencer ao Senhor, a fé de novo no Deus da tua salvação.
Enamasui. Contentamento em pertencer a Ele. E Ele te diz nessa tarde, levanta daí. Se você perdeu, ainda é tempo de recuperar. E se você não perdeu, glória a Deus, guarda o que você tem. Fecha as brechas. Porque é bem pertinho, não pense que o inimigo está longe. Ele está perto. Ele está bem pertinho assim, ó, rodeando a nossa casa, rodeando a nossa família. Mas maior é o que está conosco. Né? A palavra fala do que o que está no mundo. O Senhor é conosco. Ele não toca se a gente estiver com o Senhor. Mas se a gente está longe de Deus, é um alvo fácil. É um alvo fácil para ser atacado. Mas esteja pertinho de Deus, esteja perto do Senhor. Porque com Ele você vai vencer. Com Ele, se você perdeu, você vai recuperar. Não tem isso não. Porque a palavra diz, olha, vocês pisarão em serpentes e escorpiões e dano nenhum será feito a vocês. Porque o Espírito Santo está sobre vocês. Vocês irão conseguir. Então, minha irmã, se você perdeu algo, não sei o que, mas Deus sabe. Nessa tarde, o Senhor te convida a se levantar do seu lugar e a guerrear em oração. Naquilo que você pode fazer, faça. O Senhor te convida nessa tarde a buscar de volta o que você perdeu e a guardar também aquilo que é teu, para que o inimigo não roube. Louvado seja Deus. E a palavra diz que Davi tudo recuperou. No versículo 18, 19, diz que assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, veja, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Veja que tudo. Não faltou filho, coisa pequena nem grande. Como Deus falou, vai Davi, que tudo libertarás, assim aconteceu. Mas Davi só conseguiu porque ele foi. Se ele ficasse se lamentando, chorando, ele não ia sair do lugar, ele não ia recuperar, vocês entendem? É preciso ter um posicionamento para recuperar. E Davi teve, e tudo ele recuperou. Então, nessa tarde, em nome de Jesus, eu declaro que tudo aquilo que foi roubado na sua vida, na sua casa, talvez teus filhos já não servem mais ao Senhor, talvez o teu marido está distante, eu não sei, mas tudo você vai recuperar na força do Senhor teu Deus. Na força do Senhor teu Deus, você vai conseguir trazer de volta aquilo que foi roubado. Então, seja vigilante. Sabe, em Efésios, capítulo 5, eu não vou lembrar o versículo, tá, irmãs? Eu sou péssima em decorar versículo. Eu sei que é no capítulo 5. Mas diz, acorda vocês que dormem, né? E Cristo esclarecerá. Então, os dias são maus, é preciso a gente estar atento. É preciso a gente estar acordadas, vigilantes, né? Como a palavra mesmo fala, como atalaia. Porque é um tempo onde o inimigo tem roubado. E muitas vezes a gente tem deixado ele levar de mão abertas, a gente tem dado ao inimigo aquilo que é nosso. Mas em nome de Jesus, eu quero te encorajar nessa tarde, mulher. Não deixe ninguém roubar aquilo que Jesus te deu. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. Talvez você até exercia, mas hoje você não sente mais contentamento em fazer. Mas eu te encorajo a voltar a fazer para a glória de Deus. Porque o que o Senhor te deu é teu. É teu. Você pode recuperar de volta hoje, lutando com as armas celestiais que o Senhor te deu. E assim como Deus ele deu estratégia a Davi, ele também vai dar estratégia a você de como fazer, de como ir. E tudo você vai recuperar. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade, Jane. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém, irmãs?
Meu Deus, meninas, o que falar depois dessa palavra, né? Meu Deus, uau, uma palavra tão pontual para as nossas vidas, né? Para a gente parar, pensar e meditar, né? E se levantar e se posicionar, porque muitas das vezes, né, a tristeza invade o nosso coração por algumas situações e a gente, né, acha que tudo acabou e terminou e o que nos resta agora é só lamentar, né? Mas a gente vê o que Davi fez. Davi, ele foi orar, ele foi perguntar ao Senhor se ele deveria ir atrás, né? E muitas das vezes essa é a última parte, quando a gente não aguenta mais, né? É o que a gente vai fazer e quando faz, né? E ali o Senhor deu todas as instruções para ele, e ele foi, e ele fez, e ele recuperou tudo, 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 tudo. Então, meninas, é o que o Senhor tem, né, colocado no meu coração e queimado muito no meu coração sobre o posicionamento. Em todas as coisas nós precisamos nos posicionar e ir atrás, mas antes de qualquer coisa, né, é se posicionar e orar ao Senhor, perguntar a Ele, né, o que Ele quer que nós façamos, se é para ir, se não é para ir, o que Ele quer que a gente faça, e o Senhor, Ele sempre responde, Ele sempre vai nos responder, Ele sempre vai nos dar uma orientação, né, que essa palavra ela fique ruminando, né, no nosso coração, na nossa mente, que a gente venha parar e meditar e ver aonde, né, nós estamos errando, aonde nós estamos deixando as coisas, aonde nós não estamos vigiando, né, para que o inimigo não aproveite de situações assim e venha e tire tudo aquilo que a gente tem, e ele tira o que nós mais amamos, né? Davi, ele perdeu suas esposas, seus filhos, o que a gente tem, né, de mais precioso na nossa vida do que nossos maridos e nossos filhos. Então, meninas, eu agradeço muito ao Senhor pela sua vida, Irailda, pelo seu sim e pela sua sensibilidade à voz do Senhor, de trazer uma palavra tão diretiva, né, tão pontual para nós. E eu quero agradecer a você, agradecer a todas vocês, meninas, que, né, tiraram seu tempo para estar aqui nessa mesa, aprendendo mais, né, e ouvindo as direções que o Senhor tem para dar para nós. E, meninas, hoje à noite, às 20 horas, nós vamos ter o nosso estudo do livro de Atos. Tem sido muito precioso, tem sido muito maravilhoso. Venham aprender junto com a gente, venham estar com a gente. Se você pode, tem esse tempo livre, né? Faça um esforcinho, prepare a janta um pouquinho mais cedo. E nós precisamos, meninas, nós precisamos aprender mais do Senhor, e eu vejo isso como um polimento das nossas armaduras, né? Que a gente possa polir as nossas armaduras e estar cada vez mais preparada para enfrentar tudo aquilo, né? Que pode aparecer na nossa frente, porque o diabo ele anda ao nosso derredor e nós precisamos estar preparadas em todos os momentos. Amém? Vamos orar então para encerrar a nossa reunião. Obrigada por estarem aqui e que Deus abençoe cada uma de vocês. Paizinho amado, Paizinho querido, obrigado, Senhor, por mais essa tarde, Senhor. Por mais essa tarde, Senhor, que nós ouvimos a Tua voz claramente, Senhor, nos nossos ouvidos, Pai, e atingiu o nosso coração, Senhor. Ó Pai, abre os nossos olhos, Senhor, o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos enxergar, Pai, aonde há frestas, Senhor, em nossas vidas, que nós possamos fechar, Pai, para que o inimigo não venha entrar e venha tirar, Senhor, aquilo que mais amamos, aquilo que mais nós defendemos, Senhor.
Pai querido, nos dá sabedoria, Deus. Pai querido, para manter, Pai querido, para estarmos no lugar certo, Senhor. E aquilo, Senhor querido, que por um descuido, Senhor, nós perdemos, Pai, nós queremos nos levantar nessa tarde, nos posicionar, Senhor, e queremos pedir a Ti, Senhor, sabedoria, direção, Pai, por onde ir, como ir, quando ir, Senhor, com quem ir, meu Pai. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, Senhor. E nos dá a chance, Senhor, de recuperar tudo aquilo que perdemos, Pai. Para que possamos guardar no nosso coração, Senhor, com mais zelo, Senhor. Com mais cuidado, Deus. Pai, abençoa as minhas irmãs. Guarda cada uma delas, Pai. Guarda suas casas, Senhor. Guarda tudo aquilo que carrega o nome delas, Pai. Protege, cobre com teu sangue, Senhor. Pai querido, e que nós possamos estar meditando no restante desse dia, Senhor, na tua palavra, Pai. Obrigada, Deus, por estar conosco, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Entregamos a nossa oração e essa reunião, Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meninas, muito obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês e a gente se vê logo mais às 20 horas, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.